Olá a todos. Antes de mais nada, eu queria agradecer à comissão organizadora pelo convite para poder falar aqui hoje com vocês. E o tema que me foi dado para essa aula foi a correlação dos achados imaginológicos das pneumopatias da Covid-19. É um tema que, infelizmente, ainda está presente, né? Já estamos aí com quase 2 anos de pandemia. Então, eu sou o Paulo Savoia e eu vou falar para vocês um pouquinho aí de ultrassonografia na Covid-19. Então, desde que começou a pandemia, a gente sabe que foi muito estudada a tomografia. Então, saíram muitos artigos desde o comecinho da pandemia a respeito da tomografia, com seus diversos achados, das diversas fases das doenças e tal. E também, desde o começo, muitos autores começaram a se perguntar, e se nós tentarmos correlacionar os achados da tomografia para a ultrassonografia, será que dá certo? Será que esses achados que nós vemos na tomografia de tórax, eles são correspondentes aos mesmos achados, ou achados parecidos na ultrassonografia de tórax? Então esse aqui foi um dos primeiros artigos que trouxe essa tônica aí, né? E a gente viu que sim, né, que realmente existiam muitas correlações, né? Então, quando tinha pleura especiada na toma, a gente via isso no ultrassom também. Quando a gente via vidro fosco na tomografia, a gente via bastante linha B, né, principalmente confluentes e tal. Então, diversas correlações entre os achados da tomografia e da ultrassonografia foram vistas, desde o começo da pandemia, quando a gente começou a estudar. Então, em linhas gerais, resumindo, né, o que todos esses artigos ao longo desses 2 anos de publicações aí trouxeram, é o seguinte: nós sabemos, né, que em até 2 dias de sintomas da Covid-19, 50% das tomografias são normais. Então, fazendo a correlação para o ultrassom, 50% das ultrassonografias vão ser normais, ou seja, nós vamos encontrar basicamente as linhas A nesses pacientes, tá? Uma ultrassonografia normal. Quando começam a ter algumas alterações pulmonares, na tomografia nós vemos que inicialmente nós temos opacidades em vidro fosco periféricas e multifocais bilaterais em 50% a 75% dos casos. Como isso vai se traduzir na ultrassonografia? Vai se traduzir pelas linhas B coalescentes, né? Ou também chamadas de linhas B2, que são aquelas linhas B grossas, né? Tem aquelas características das linhas que saem da pleura, vão até a borda inferior da imagem, apagam as linhas As, se mexem com a respiração, né? Mas elas são coalescentes, elas são grossas, tá? Que é a tradução do vidro fosco da tomografia para ultrassonografia é justamente isso, são as linhas B coalescentes, né? E aí quando progride a doença, começa a aparecer a pavimentação em mosaico, também chamada de crazy paving, e consolidações, né? A pavimentação em mosaico nada mais é que o vidro fosco entremeado por espessamento septal. Mas no ultrassom a gente não consegue fazer essa diferenciação de vidro fosco entremeado por espessamento septal. A gente só consegue ver o espessamento septal quando ele está separado do vidro fosco. Quando ele está junto do vidro fosco, a gente acaba vendo tudo como linha B coalescente mesmo. Tá? E as consolidações a gente acaba vendo bem, sim, na ultrassonografia, principalmente as mais periféricas, né? E por sorte essa é uma doença que dá mais alteração periférica. E essas alterações têm um pico entre 9 e 13 dias. Tá? Então, quando progride a doença ali, vai tendo um pico ali entre 9 e 13 dias de sintomas, nós temos aí aparecimento de consolidações, principalmente, junto aí com o aumento aí, né, das linhas B coalescentes. E nós sabemos, nós aprendemos que a melhora radiológica também é tardia em relação à clínica. É ao redor de um mês depois da melhora clínica que melhoram os achados de imagens, seja na tomografia, seja na ultrassonografia. Então aqui alguns exemplos, né, essas imagens da tomografia ficaram famosas na pandemia, né? Então no começo da doença nós temos principalmente opacidades em vidro fosco, periféricas e multifocais bilaterais, com certo predomínio posterior e inferior. Conforme progride a doença, além de aumentar o vidro fosco, também começa a aparecer pequenas consolidações periféricas e algum grau de espessamento septal, né? Então isso aqui vai se traduzir por, na ultrassonografia, no início, como linhas A e algumas linhas B coalescentes. Aqui nós vamos ver mais linhas B coalescentes, aumento de linhas B coalescentes e também algumas consolidações periféricas. Então, vendo alguns casinhos aqui para ilustrar, né? Olha só esse caso. Esse caso é um paciente que na tomografia tinha essas opacidades em vidro fosco aqui periféricas. Tá? Se eu colocar o meu transdutor bem na transição entre onde tem vidro fosco e onde tem pulmão normal, eu vou ver justamente essa transição na minha ultrassonografia, ou seja, eu vou ver uma parte da imagem, eu vou ter linhas A, que representam o pulmão normal, e na outra parte da imagem, na outra metade da imagem, eu vou ver as linhas B coalescentes, que são essas linhas
hiperecogênicas que saem da pleura, vão até a borda inferior da imagem, apagam as linhas A e se movem com a respiração. De tal forma que se eu colocar meu transdutor no meio aqui dessa opacidade em vidro fosco, aqui nessa região onde tem esse vidro fosco, eu vou ver só a linha B coalescente, não vou ver mais linhas A. Dá esse aspecto de pulmão branco também, conhecido como white lung, e na pandemia ficou muito famosa essa expressão também. Tá? E também temos alguns casos, né, que nós vamos ter alterações mais centrais. Nesse caso, quando as alterações forem centrais, o ultrassom, infelizmente, não vai conseguir acessar bem. Tá? É uma limitação do método, porque se eu tenho parênquima normal pulmonar interposto entre o transdutor e as alterações, eu basicamente só consigo ver a periferia do pulmão no ultrassom. Então eu vou ver basicamente linhas A. Se eu colocar meu transdutor aqui, eu vou ver o quê? Ó? Linhas A, que indicam o pulmão normal. Já nesse lado que eu tenho alterações mais periféricas, igual o caso anterior, se eu colocar meu transdutor aqui, eu já vou ver linhas B coalescentes, apagando as linhas A e tal. Então, essa é uma limitação do método, nós não conseguimos enxergar bem as alterações mais centrais. Né? Olha esse outro caso aqui, ó, parecido, né, com aquele caso anterior, mostrando a transição de uma área de pulmão em vidro fosco e pulmão normal. Na área de vidro fosco nós temos linhas B coalescentes e na área de pulmão normal nós temos linhas A, aqui. Tá? Então, dá para ver bem essa transição. Né? A gente vê conforme progride a doença, essas áreas de linhas B coalescentes vão aumentando e começa a surgir consolidações também. Olha aqui um exemplo de um white lung, que bonito. Né? Paciente com bastante linha B coalescente, apagando totalmente as linhas A, até aparece um pouquinho de linha A aqui, mas a gente vê que conforme o paciente respira, essas linhas B coalescentes acabam apagando as linhas A, né, e ficando quase que todos os espaços intercostais aqui mostrados com linhas B coalescentes, ou seja, esse paciente nessa região deve ter um vidro fosco periférico extenso na tomografia. Tá? Aqui, quando a doença já progride um pouco mais, naquele pico entre 9 e 13 dias que eu falei para vocês, nós temos irregularidades pleurais a custo principalmente de pequenas consolidações. Ó, tá vendo? Tem pequenas consolidações aqui hipoecogênicas, pequenas consolidações, pequenas consolidações. Então, começam já a surgir pequenas consolidações e irregularidades pleurais. A gente vê aqui, né, o equivalente tomográfico desse paciente que já existem consolidações, né, não tem mais só o vidro fosco, nós já temos consolidações mesmo se formando. A consolidação é a opacidade com atenuação branca, igual o vaso, e o vidro fosco é um cinzinha, né? É um branco que não é tão branco quanto o vaso. Tá? E aí no ultrassom a gente vê bem as consolidações periféricas, né? Geralmente elas são hipoecogênicas, dependendo do tamanho, essa aqui tem 4 centímetros, já dá até para ver os broncogramas aéreos no interior delas, tá? Lembrando que essas consolidações do COVID não passam muito de 4 centímetros, elas são pequenas, diminutas, a gente não vê consolidações lobares, por exemplo, na COVID-19, não é típico, tá? E notem que todas as imagens que eu mostrei até agora são com o transdutor convexo, né, de baixa frequência. Se você quiser trocar para o transdutor linear de alta frequência, você consegue investigar melhor um pouco os achados, né? Então olha só como ficam bonitas as imagens dessa consolidação com o transdutor linear. Você consegue ver bem os broncogramas aéreos de permeio a essa consolidação, né? Dá até para ver um pequenino derrame pleural aqui, né, o que é raro na COVID. E o transdutor linear de alta frequência também te permite ver irregularidades pleurais aqui, ó, tá vendo? Bastante irregularidades pleurais e também algumas diminutas consolidações hipoecogênicas periféricas, tá? E agora, isso que eu mostrei para vocês é o típico, né? É o que a gente mais vê. Agora, o que é raro, o que não é típico, né, na COVID? É o acometimento central do parênquima, tá? E ainda bem, né? Porque na COVID-19 você tem menos acometimento central do parênquima, e que bom, porque a ultrassonografia não é boa para ver o centro do parênquima pulmonar, ela é boa para ver a periferia. Então, nesse ponto, casou bem a doença com a ultrassonografia. Tá? Nódulos também são raros, né? Não são típicos de COVID, ter nódulos pulmonares, que bom, porque o ultrassom também não é bom para ver nódulos pulmonares. Cavidades pulmonares também não são comuns na COVID-19, que bom, porque o ultrassom também não é bom para cavidades. Linfonodomegalias mediastinais também não são vistas na COVID-19, que bom, porque o ultrassom também não é bom para linfonodomegalias. Então, olha como a ultrassonografia casou bem com essa doença, né? Derrame pleural também não é típico, né? É bem raro ver na COVID-19. Essa sim, o derrame pleural sim, é uma entidade que o ultrassom vê muito bem, né? Mas todos os outros achados raros ou não típicos coincidiu bem, que são coisas difíceis de ver pelo ultrassom, então não aparece na COVID, então que bom, né, que o ultrassom acaba tendo uma melhor performance aí do que se para a COVID-19 do que se essas coisas fossem comuns na COVID-19, tá? E aí o exame, geralmente, né, muita gente me pergunta, mas como que eu faço o exame, né? Então, tem várias formas de fazer, tá, pessoal? Cada um tem vários autores
preconizando diversas formas. Aqui é um jeito que nós publicamos na Radiologia Brasileira em 2020. Tá? Você pode dividir o hemitórax do paciente em 6 quadrantes, tá? 2 anteriores, superior e inferior, 2 laterais, superior e inferior, e 2 posteriores, superior e inferior também, tá? E aí, essa aqui é uma proposta, tá? De classificação para você dizer o que tem em cada quadrante. Então, se você tiver a aeração normal em cada quadrante, você classifica ele como quadrante A. Se tiver linhas B, não aquelas coalescentes, aquelas linhas B de espessamento septal, padrão B1. Se tiver a linha B coalescente, que seria o vidro fosco, B2. Consolidação pequena menor que 2,5 centímetros, C. Consolidação maior ou igual a 2 centímetros, CC. E consolidação lobar, mesmo grande, CCC. E se você encontrar alguma telectasia aí, por acaso, AAA. Então, em cada quadrante, você vai classificar o que está acontecendo com cada quadrante. De tal forma que se você tiver uma tabela com as 6 regiões de cada hemitórax, você consegue dar uma pontuação para esses achados, tá? De novo, isso aqui é uma proposta de sistematização, tá? Não é a única correta que tem, você pode fazer de diversas formas. Essa é uma forma que, em muitos lugares em que eu trabalho, nós utilizamos, tá? E aí, claro, quanto maior a pontuação, né, pior seria, né, o acometimento pulmonar da Covid-19 desse paciente. Isso é interessante, principalmente para você fazer comparação entre um exame e outro, para saber se o paciente está piorando ou se está melhorando. Nós tentamos achar algum cutoff, né, de gravidade, não encontramos nenhum valor estatisticamente significativo, assim, a partir de tantos pontos é mais grave, tá? Isso nós não conseguimos encontrar, tá? Mas fica aí uma sugestão, né, até de laudo para quem quiser, mas principalmente uma sugestão para você conseguir comparar um exame com o outro. Tá? E, lógico, procurar para os outros achados, né? Então, já que você está olhando o tórax, procura por derrame pericárdico, nós vemos muito casos de pericardite pela Covid-19. Você pode também avaliar a veia cava inferior para ver se o paciente está com choque hipovolêmico ou não, né? E, claro, também pode avaliar derrame pleural, lembrando que derrame pleural é bem raro na Covid-19. Tá? E todos esses achados que eu falei para vocês, eles não são específicos da Covid. Tá? Nós temos um diagnóstico diferencial de imagem que podem dar exatamente as mesmas imagens, pessoal. Então, vírus social respiratório, parainfluenza, metapneumovírus, H1N1, né? Teve um picozinho de H1N1 recente aí, citomegalovírus e pneumonias de organização, né? Que é aquela via final de agressão pulmonar. Então, qualquer uma dessas doenças, se eu mostrar as mesmas imagens que eu mostrei para vocês de Covid, pode se encaixar. Tá? Então, cuidado com o diagnóstico diferencial. Claro, numa pandemia, até que se prove o contrário, é Covid-19, né? Mas lembrar que tem outras doenças, outras entidades que também podem dar exatamente o mesmo aspecto de imagem, tanto na ultrassonografia como na tomografia. Tá bom, pessoal? Então, e se alguém tiver interesse numa leitura adicional, eu deixo aqui a recomendação do artigo que nós publicamos na Radiologia Brasileira ano passado, em que eu destrincho muito mais isso tudo que eu falei aqui para vocês. E nós publicamos também um artigo de Covid-19 em crianças, se alguém tiver interesse, né? Graças a Deus é muito raro ter crianças graves, né, por essa doença, ainda bem, mas tivemos alguns casos graves, sim, nós acabamos publicando também para quem tiver interesse de uma leitura adicional. Era isso que eu tinha para falar. Muito obrigado pela atenção e fico à disposição. Até a próxima.